Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos. Hoje é dia 6 de maio, por mais uma Parashá, mais uma pauta, neste canal oficial, Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, professor, comentarista, historiador, arqueólogo, bacharel em teologia e outras demais funções teológicas, graduações acadêmicas. Hoje, o comentário bíblico vai dar o que falar. Mais outro comentário bíblico que vai dar o que falar. Eu quero já deixar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança, e Shalom Lahema, paz e prosperidade para você que está vendo este canal lindo e maravilhoso. Se inscreva, compartilhe, manda para as congregações sobre este comentário lindo e maravilhoso. O comentário deste dia é a seguinte forma: aonde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam indo para a fornalha de fogo? Estava a caminho da fornalha de fogo. Aonde está Daniel? Onde que está Daniel? Para onde que ele foi? Onde que está? Que local que ele está? Vamos analisar esta pauta, porque esta palavra vai te surpreender em nome de Jesus. Então vamos lá entender na exegese bíblica e na hermenêutica avançado bíblico. Entender que realmente aonde esteve Daniel quando o Sadraque, Mesaque e Abednego estava no momento do som do tocar da trombeta da estátua. Isso mesmo. Vamos lá? Primeiro ponto de vista teológico, devemos observar, sem dúvida, sobre esta questão desta parashá, desta enquete, desta pauta. Aonde estava Daniel no dia da consagração da imagem levantada por Nabucodonosor? Isso mesmo. Se você não sabia, aqui neste momento era conhecido como o dia da consagração. Se você não sabia disso, marque aí na caneta. Evangelista André Santos, conhecedor básico das culturas bíblicas, está te informando. Era o dia da consagração da estátua. Isso mesmo. Esse é o primeiro ponto de vista. Agora o segundo ponto de vista. Aonde que foi feito isto? No campo de Durã. Isso mesmo. No campo de Durã, na província da Babilônia. Isso mesmo. E se você soubesse, sabe aonde? Na província aonde Daniel governava como governante. Isso mesmo. Então já dá para você imaginar aí aonde vamos chegar nesta parashá, nesta pauta, nessa enquete. O negócio é forte. Vamos até o fim, porque Jesus está falando conosco. Isso mesmo. Então essa é a primeira ponto de vista que devemos analisar, que era no campo de Durã, nas profundidades da província da Babilônia, aonde Daniel governava. Isso mesmo. Agora, segunda observação, alguns dizem que estiveram viajando a serviço do rei, visto que ocupado ao ponto de vista por ter um ponto de cargo muito elevado como governante da província da Babilônia. Isso mesmo. Olha só que coisa tremenda e interessante, meus amados irmãos. Agora, terceira observação do ponto de vista, do primeiro ponto de vista. Afinal, onde Daniel estava? Acho que você já pegou aí do outro lado, hein? Você cristão já pegou a visão no alto. Oh, glória! Então, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam destinados a ir para a fornalha de fogo. Ao segundo ponto de vista, em uma boa parte dos cristãos ou crentes dizem que Daniel estava presente no dia da consagração da estátua,
de Nabucodonosor, mas, no entanto, não se curvou diante dele. Na segunda observação, Daniel não se curva. É possível afirmarmos pelo simples fato de conhecer a Bíblia e na sua forma da cultura, que ele era um homem que tinha um caráter, uma conduta de um judeu, como um profeta também de Deus. Glória a Deus nas alturas. Segundo ponto de vista, a segunda observação, sendo jovem, rejeitou os manjares do rei. Isso, sendo jovem. Segundo ponto de vista. Terceiro ponto de vista, do segundo ponto de vista, a terceira observação. Ele se referiu se lançar aos leões de vez deixar de orar 3 vezes ao dia. Ele preferiu orar 3 vezes, ou melhor dizendo, ser lançado aos leões de vez de deixar de orar 3 vezes ao dia. Isso mesmo. Então, meus amados irmãos, esse é Daniel. Este é: o Senhor é a minha justiça. O Senhor é o meu juiz. Isso mesmo. Então, vamos lá para o terceiro ponto de vista. Lá, o terceiro ponto de vista, nas escrituras judaicas, dizem que Daniel era um dos 4 grandes retidão, um dos 4 homens de grande retidão, pelo próprio Deus, escolhido pelo dedo de Deus, como Ezequiel, como Jó e como Samuel e como Daniel. Olha só que coisa linda, meus amados irmãos. Segunda observação do terceiro ponto de vista. A pergunta é que não quer me deixar de calar. A pergunta que não me deixa de calar. Onde estava Daniel quando os 3 jovens companheiros foram lançados na fornalha de fogo? A terceira observação. Não há na Bíblia uma prova escrita, concreta, estando ou na consagração. No final deste dia, no capítulo 2 ao versículo 3, primeiros versículos do capítulo 3, vejamos ao pensamento de Daniel, que estava na Babilônia, mas também em pé diante da estátua no dia da consagração. Olha só, meus amados irmãos, então, realmente, ao capítulo 2, ao versículo 3, esse capítulo 2 e o versículo 2, de 1 a 2, e o capítulo 3, do versículo 3, observamos que realmente Daniel estava em pé e os outros teve que prostrar. De acordo com Daniel 2:48, Daniel ocupou um cargo de governador da província da Babilônia, como também chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Dá para você segurar aí, vai dar um glória, ou dá para você soltar logo esse glória aí do outro lado? Então, irmãos, Daniel não tinha para ninguém, nem estátua nem rei poderia segurar o espírito excelente que estava sobre ele. A sabedoria de todos os sábios da terra era o criador de toda sabedoria. Isso mesmo, Deus. Vamos lá? Ao quarto ponto de vista, ao lado, não podemos perder de vista que onde de ser curvar, ou dobrar, ou a adoração e a imagem foi dada apenas para o povo e não para os governantes. Pega aí essa visão, meu amado. Segunda observação do ponto quarto de vista. Daniel era visto de uma maneira muito diferente por Nabucodonosor, o rei, antes de observar a maneira de eles reverenciar diante do Deus que ele serve.
E a imagem da consagração, o rei teve um sonho, o qual foi esquecido por ele. Não, não foi esquecido. Foi por causa do sonho de Daniel que o rei discerniu os sonhos do rei. Eita glória! Terceira observação: Daniel foi o único que desvendou o sonho do rei para o significado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se curvou perante Daniel, capítulo 2, versículos 46. Por quê? Porque quando o sábio Daniel, o Espírito excelente sobre Daniel, discerniu o sonho de Nabucodonosor, a história diz que ele prostou. Ele prostou. Vai aí uma pergunta que não me deixe calar. Segura aí do outro lado, vai ser forte. Vai vir uma dinamite, uma granada. Receba a granada e a dinamite. Estou me arrepiando aqui. E Daniel recebeu a adoração de Nabucodonosor, o rei? E Daniel recebeu a adoração do rei Nabucodonosor quando ele se curvou? Essa é a pergunta que não me deixa calar. Pega na visão, irmão. Aleluia, glória a Deus, cristão. Então vamos lá. Ao quarto ponto de vista, Daniel recebeu esse tipo de adoração? Ao quinto ponto de vista, para fechar a pauta, para fechar esta paraxá. O historiador diz que no campo de Durã era propriedade do rei, aonde também Daniel era o governante e governava no terreno de Bel-Merodach, ou Merodach, Bel-Merodach, ou conhecido também como Marduk, o deus da Babilônia. Agora a pergunta, sabe quem disse isso? Flávio Joséfo, isso mesmo. Não lembro a página agora, no momento, mas foi Flávio Joséfo que citou sobre isso. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos com Shalom Aleikum, Aleikum Salam. Esta é mais uma paraxá, mais uma pauta sobre a palavra realmente onde esteve Daniel quando os 3 jovens foram lançados na fornalha. Daniel estava perante o rei e não prostou, dando glória a Deus, dando glória a Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia! Pega aí a visão, meu amado. Shalom! Lehitraot para todos.